Olá, meus amigos. Eu sou o João Mulari e bem-vindos ao Gente, o meu canal aqui no YouTube. Hoje eu vou receber aqui em casa a Lindsay. Entra, Lindsay, por favor. Ela não quer aparecer, gente. Mentira, a gente vai aparecer o tempo todo. A Lindsay é uma grande amiga nossa. Faz tempo que eu quero que ela venha aqui em casa visitar a gente também, não só para o canal. Mas quando eu pensei em começar esse projeto, foi uma das primeiras pessoas que eu quis trazer aqui. Que orgulho. Ah, é orgulho, ótimo. Essa pessoa é incrível, além de linda. Muito obrigada. É gente. nossa amiga há 7 anos, né? Padrinhos de casamento. Padrinhas de casamento. Meu A gente não casamento. dá muito exemplo, mas a gente é padrinha de casamento. Sim. A gente conhece a Lindsay há mais ou menos 7 anos, como falei. E de lá pra cá, sua vida teve, nossa, grandes mudanças, né? Muitas, meu Deus. 7 ou 8? Quantos anos tem o Bertrand? Ele tem 6, mais que É, revirou então aí, foram ano e 7 anos. É, exatamente, 1 ano e meio. Ah, desde o Só nos casamento da sua conheci. irmã, que eu te conheci de verdade, né? Sim. Muita coisa aconteceu. A Lindsay nasceu no Mato Grosso, tem uma família linda que a gente ama, a gente vai contar toda essa história dela. A gata engravidou com 16, com 16 anos, olha eu. A gata engravidou com 23, 23 anos, animadíssima. 16. A gente vai falar sobre toda essa história dela, fica com a gente até o final que vai ser lindo esse vídeo. Uma das coisas que ela falou pra mim, quando a gente falou de gravar juntos, que ela queria... Eu achei que ela fosse cozinhar, porque eu, gente, na cozinha não vai. Eu vou colocar ele pra cozinhar. Quem cozinha aqui em casa é o meu marido, o Bernardo, né? Que a gente ama. Aí ela falou que queria cozinhar. Eu falei, ótimo, vamos cozinhar. Só que eu achei que ela fosse cozinhar. Não que eu fosse Eu vou cozinhar. ensinar a receita, é ele que vai fazer. Não, essa pessoa, ela é influencer, tá? Ela tá nas redes sociais aí, contando sobre o dia a dia dela, dando exemplo pra mulherada, falando sobre cuidados com o marido, com o filho. É um sucesso. Muito obrigada. E ó, a gente vai ensinar a receitinha de farofa de cebola caramelizada. Eu vou mostrar, o João falou que não gosta muito de cozinhar, que é o B que cozinha Não, aqui. eu até gosto, eu não sei. Então, eu vou mostrar que é muito fácil, que ele que não sabe vai saber fazer de primeira. Ai. Tá, mas por que você queria cozinhar? Conta pra mim. Qual que é essa história dessa receita? Por quê? Eu que inventei a receita da farofa. A gente tem cachorro aqui em casa, tá? Pirulito, vai deitar. Vai deitar. Participação vai. especial. Voltei depois de uns problemas aqui com os nossos animaizinhos. Vamos lá, qual que é a história dessa Voltando pra receita mesmo? Eu inventei a receita, que eu gosto de cozinhar, fazer almoço, janta em casa. E todo mundo no meu Instagram, quando eu posto a receita da farofa, eu já até postei, mas nunca fiz vídeo. Então foi uma ideia para trazer aqui, porque o pessoal pede muito no meu Instagram. Ai, você vai levar depois esse pedaço da receita lá pro seu Pro Instagram. meu Insta. Ai, gente, adorei. Vou ficar famoso lá no Instagram dela Vai, também gente. agora. Tá, vamos começar e a gente vai conversando. Eu vou te perguntar Vamos. sobre várias coisas desse processo. Tá, primeiro eu só vou mostrar aqui, a gente cortou a cebola em meia lua, tá? Em pedacinhos pequenos. E a gente vai começar com azeite para fritar bem essa cebola. Deixa eu acender. Então agora. Então eu vou gravar ele assim, tá? Vai funcionar. Vai colocando. Tá. Vou pôr bastante, né? Tá bom já. Ó, a gente já colocou o azeite, tá? Mais ou menos 3 colheres de sopa de azeite. E nós esperamos esquentar e colocamos a cebola. Agora é só deixar fritar. Tem que fritar bem, tá? Cheirinho bom de cebola, né? A gente adora aqui em casa cebola. Tem cheirinho vai da casa. Hã? Por isso que eu gosto de cozinhar, o cheiro. Não, fica cozinhar é tudo, né? Aroma. Tá, mas fala pra mim. Bom, gente, a família inteira cozinha. É ela, mais 2 irmãs, a mãe e o pai. Todo mundo cozinha. A gente ama cozinhar. Não, e vocês cozinham bem, é divino. A gente ama estar com eles, mas a gente ama estar com eles comendo, porque tudo que eles fazem é perfeito. E é verdade, você faz. Eles bom que é fazem coisas. propaganda, né? Que vai tá bom. Vocês fazem coisas do nada. Sim. De repente. A gente gosta de... É que assim, ó, na minha família não tem receita, tipo, tradicional, sabe? Minha mãe nunca foi aquela mãe de... Ai, tem o bolo da minha mãe, a lasanha da minha mãe, né? Todo mundo tem na família isso. A gente nunca teve. A gente Eu jurava tinha... que vocês tinham. Não, a gente tinha da minha avó. A minha avó, a mãe da minha mãe.
Ela cozinhava muito bem. As receitas que eu conheço, que eu levei pra vida, foram da minha avó. Mas da minha mãe, não. Minha mãe, Tá, ela tá. inventava mais coisas, assim, mas ela não era muito de... Ela inventa uns pratos lá que tem, a gente deu um nome esses dias engraçado, que elas pessoas É, acabaram com o meu tipo, prato. ela fazia sopa com batata, macarrão, arroz, carne. Tipo, ela misturava. A gente amava, mas não é algo que a gente fala, nossa, é receita da minha mãe. Não tem, acho que uma receita dela, assim. Tipo, que vocês lembram, Que a gente leva como tradição. Aham. Acho que tem uma receita da minha avó, né, que a gente tem. E essa coisa de cozinhar veio por causa da sua avó? Também não, né? Porque seu pai também ama cozinhar, né? Ai, não sei. Minha avó sempre fazia almoço pra gente, mas eu acho que não sei de onde que veio. O pai dela tá me devendo uma. Inclusive, vou falar pra ele agora, seu Gilberto, não esquece da minha panela, ó, da minha carne de panela, que é com costela, eu acho, Ai, músculo é com famosa. vinho. É Ele maravilhoso. fez com outra carne e ele mesmo falou que não tá valendo, que ele vai fazer de novo pra gente. E tá, você aprendeu sozinha? Foi aprendendo com a sua mãe no dia a dia, Não, minha mãe fazendo? não me ensinou. Sua mãe não ensinou nada. De cozinhar, não. E você foi fazendo, Acho que a minha então. irmã mais velha, a Kelly, né? Ela cozinhava bastante Sim. e a gente também pegava gosto. A Thay também sabe. Eu era mais de fazer doce. Eu ia falar agora. Doce. Você é do Bolo, doce. Às vezes cupcake. a maior parte das coisas que eu comi suas foram doce, né? Bolo, cupcake, essas O coisas. que, Assim, que eu faço? Tá gostava. queimando. Não, tá queimando não. Não, Tá, é pra tá queimar, é douradinho. pra Tá dourar, douradinho tá? só, gente. Pode. Calma. O que, que eu faço? Eu vou começar a chorar por causa do cheiro da cebola. Eu tô nervosa porque eu não sei cozinhar, Fui eu que gente. cortei a cebola e ele tá chorando. Tá, você nasceu. Vocês três nasceram Eu no. não sou do Mato Grosso, sou do Mato Grosso do Sul. Eu nasci lá, né? Você É que na nasceu no realidade, Mato Grosso do Sul. eu nasci na Viraí, no Mato Grosso do Sul. Ah, tá. Você nasceu na Viraí. Isso. Aí logo nós somos pro Mato Grosso. Vocês. Não é do norte, tá? É só Mato Grosso. São Mato Grosso. Explicar isso. Vocês três nasceram na Viraí? Sim, nós três. Só que daí quando eu nasci, que eu fui a última, né? Eu sou mais nova, Aham. a gente foi pra Sinop, no Mato Grosso. Tá. Foi onde abriu a primeira empresa do meu pai. Ah, a mudança se deu por conta disso. Ele comprou uma empresa e aí ele começou lá em Sinop. Sim. Há 30 anos. 30 vai fazer 30. anos, é porque eu fui no 29 aniversário de anos. 25, foi uma delícia a festa. Lembra? Você fazer- estava organizando. Vai fazer 30 agora. Você é. A gente foi quando eu tinha 1 aninho, então eu conto sempre com a idade. Quando eu vou Aham. fazer 31, vai fazer 30. Você tem, então, 8 anos de diferença da Kelly? Essa aqui é rapidinho. Tá? Você não vai. Tá vendo? Ela não dá conta, não vai deixar cozinhar. Eu vou, é só pra não queimar. Ah, fala pra mexer mais rápido, que eu mexo mais rápido, não tem problema. Ó, diminui só um pouquinho, vou diminuir um pouco o fogo pra Tá. não queimar. E eu vou colocar, na realidade, o João vai colocar a manteiga, pode pôr. Aqui tem mais ou menos umas 3 colheres de sopa também de manteiga. Tá? É muita manteiga. Ah, gente. Isso não é fit, né? É pra Ah, entupir. mas não é pra comer todos os dias, né? Ah, então eu faço quase todo dia. Mas eu coloco menos manteiga no dia a dia. Não é pra comer todos os dias, mas ela faz Aí parte eu todos não os como, dias. eu Ah, não é. como. Quem come é o marido e Ela eu não tá vou deixando eu trabalhar mexer, tá, gente? Que fique bem claro comigo. isso. Eu vou fritar aqui, senão ele vai queimar e estragar minha receita. Tá, e fala pra mim então, quando vocês moravam em. Tá, nasceu na Viraí e foram pra Sinop. Sinop. Sinop que é uma cidade mais afastada da capital, né? É. Eu lembro da sua É uma mãe cidade contar nova, né? algumas coisas pra mim de que vocês queriam pra shopping, daí tinha que andar não sei quanto. Tinha shopping. Então, tinha que ir pra cinema, pra McDonald's, vocês tinham que Era andar 500 horas pra. quilômetros. Então, Pra ela Cuiabá. falou, gente, que sofria pra levar essas meninas pra ir no shopping, assistir um filme e Não comer o tinha. McDonald's. Gente, é realidade, né? Era uma cidade nova, não tinha nada lá. Tanto que o nosso prédio, ele foi o primeiro da cidade. E o único, né? Por muitos Aham. anos. Acho que agora cresceu muito Sinop. Sim. Mas Você- antes era só nós lá no prédio. Como foi essa infância lá em Sinop? Como que era vocês três lá? Ah, era tranquilo. A gente era muito na rua, né? Naquela época, pensa, eu tenho 30, faz 20 que a gente mudou pra lá faz 29 Aham. anos, né? Então, Ah, tinha um aninho? eu tinha 1 aninho. Aí quando eu fui crescendo, a gente era de brincar na rua, assim. Sim. De brincar no. Tanto que tinha um bar perto de casa, a gente ia pro bar, porque a gente brincava com a filha do dono do bar. Pro bar. É, Quer pensa. dizer, cadê os pais dessa criança? Responsabilidade, Estavam- né? Meu avô ficava lá perto da gente, então minha mãe deixava. Ah, então voltava É. junto, né? Ah, vocês moravam perto dos seus avós, então, nesse momento? Meus avós moravam comigo. Sério? Aham, Que delícia. Então Eles você teve moravam- tem essa lembrança com eles. tenho. Por isso que minha avó cozinhava todo dia. Aham. Ela morava no. Era uma casa e no terreno do fundo tinha uma outra casa. Só tinha uma estradinha, assim, você passava Aham. e era a casa que minha mãe fez pra eles. Eles moravam com a gente. Meu avô e minha avó. Os pais da minha mãe, né?
Eu tive a oportunidade de comer algumas coisas que a dona Olga fez. Eu tenho aqui em casa uns jogos americanos que ela Ah, fez ela com a amava mão. fazer. Dona Olga deixou a gente esse ano, né? Foi um momento bem Tem difícil, 3 meses, né? 3 meses? É muito pouco Vai fazer tempo, né? 4, eu acho, é. Bem Nossa. recente. E ela deixou a gente esse ano, mas deixou muitas Ah, muita coisa. saudades, muita coisa, né, para todo mundo, né? Ela foi assim, minha avó sempre falou que não queria. A gente tem que fritar bastante cebola. Tá? Então, eu ia falar agora, não vai queimar isso, não? É, não, não vai não. Então tá. Vou diminuir mais um pouquinho. Só diminuir tem que dourar bem. A minha avó, ela começou a ter início de Alzheimer, né? Tanto que Aham. fui eu que levei ela pra tentar fazer o diagnóstico. Só que antes da gente concluir o diagnóstico, ela acabou falecendo. Mas ela já estava começando a ter sinais de demência, né? E ela sempre falou que ela não queria ficar dessa forma. E eu acho que Deus foi perfeito nesse sentido, assim. Óbvio, a gente sente muita falta, não queria que ela tivesse ido tão... Porque Sim. foi de forma repentina, né? Mas ela já estava demonstrando sinais de muito esquecimento, né? Sim. Enfim. E não era mais ela, assim, pra gente. Ela não chegou a esquecer da gente, nem dela, nem... Que são os sinais mais avançados. Porque depois que começa o Alzheimer, depois dos 80, ele vai Aham. indo mais devagar, né? Mais lento. Se vem antes, ou ali por 60 e pouquinhos, ele avança mais rápido. Acelera mais. Ela tava com alguns esquecimentos, na verdade, né? Muito, ela Porque, repetia muitas sim, coisas, assim, o tempo todo a mesma história. E ela sabia disso, porque ela repetia, assim, a gente tinha muito carinho e amor com ela, né? Sim. De explicar, não, vó, tudo bem, não tem problema. Mas ela falava, eu já perguntei isso. Ela falou, não, vó, pode perguntar. A gente respondia com muito carinho, né? sim. Mas ela via que ela já não era mais ela, sabe? Ah, sim, deve ter começado a incomodar também em algum momento quando ela Sim. percebia, né? Então vocês tiveram essa infância muito próximo dela. Você tem 8 anos de diferença da Kelly 8 anos. e um da Thay. 1 e 3 da tarde. Nossa, é 1 pouquinho. ano e 3 meses. Então vocês, bom, mesmo com a Kelly um pouco mais velha, vocês tinham bastante convivência ali na infância. Tinha, só que a Kelly era mais velha, né? Sim. Era uma mais protetora, assim, mais mãe. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje, não mexe com essas meninas que a Kelly fica enlouquecida, furiosa. Ela é bem protetora. E ela sempre foi, né? Aham. Mas eu me relacionava mais com a Thay porque a gente tinha idade próxima, Sim, né? muito pertinho, Mas a gente né? brincava tudo junto, né? Só que ela Sim. tinha as amiguinhas dela, né? Ela já era mais velha. A gente vai colocar agora açúcar mascavo, tá? Não, Ai, vai açúcar não vou mascavo. colocar todo, vou colocar Eu achei que isso aqui era farinha. uma colher de sopa só, tá? Porque a gente Ai. teve uma diminuição aí na cebola. Não, mas coloca tudo, deixa a Nossa, receita vai ficar completa, vai ficar Não, gostosa. porque A tem gente dá um toque na menos sua cebola. receita. Ó, agora ela vai caramelizar, A gente tá? foi, ela tá falando assim, porque a gente foi descascar a cebola e a cebola não tava bem por dentro, eu só tinha uma cebola pra fazer a Só receita. uma. Ela perguntou pra mim assim, tem cebola na sua casa? Eu falei, uma cebola, você perguntou. Eu falei, tem, e só tinha uma mesmo. Só uma metade, né? Gente, Porque que a gente delícia tá salvou. ficando isso, ainda mais agora com açúcar. Ó, a gente fez um vídeo pra vocês pra mostrar como tá dentro da panela, tá lindo, tá super dourado, o cheiro tá uma delícia, porque o açúcar misturado com azeite, com a manteiga e a cebola tá um trem sensacional. Você falou que eu ia cozinhar e você tá aí mexendo, né? Eu tô adorando, porque eu tô aqui olhando e conversando, Eu né? queria O que eu fazer gosto de fazer, graça. conversar. Com quantos anos aí vocês foram então pra Cuiabá? Eu tinha 12 para 13. Daí meu pai abriu uma filial em Cuiabá. E naquela época não tinha essa facilidade de hoje, né? De você Aham. resolver tudo online. Então ele tinha que ficar viajando, porque tinha várias unidades pelo Brasil. Sim. E aí ele tinha que ficar viajando. Ele foi pra capital por conta de facilidade, né? De voos. Sim, enfim. tá perto, mais prático, mais rápido, né? E você gostou de ir pra Cuiabá, dessa Não. mudança? Não? Você amava Ai, morar em gente, Sinop? não por isso, porque lá era muito quente, né? Meu Deus, eu perdi todos os meus amigos de infância, porque eu sempre estudei com as mesmas Sim. pessoas. E tinha aquela coisa, né, de crescer próximo, etc. Ó, vou desligar só aqui e vou colocar já a farofa. Ah, tá. Tem que abrir, que é O que a uma gente- tesoura pra abrir? O que eu uso geralmente é essa farofa com soja da Yoki, tá? Ela é muito gostosa, ela é mais gourmet. Ai, eu acho melhor abrir. Posso abrir? Tá, deixa eu pegar aqui então uma tesoura. Socorro, tá aqui. Tem tudo aqui, tá, gente? Pera lá. Eu só desliguei Ela é farofa aqui de pra- soja? É. Eu posso mexer essa parte agora, pelo Ó, ela menos? fica bem crocantezinha, tá? Ela tem que caramelizar pra ela ficar gostosa. Oi, pode. Tá lindo. Agora eu vou tentar terminar essa receita porque ela não tá deixando eu cozinhar. Fazer o quê? Pode colocar metade do pacote. Metade do pacote. Ai, E a que gente lindo vê que se- tá isso daqui.
E nessa mudança, então, para Cuiabá, essa questão de deixar os amigos, calor, tudo óbvio. Você Nossa, era muito quente. com quantos anos aí você tava? Com 12 para 13, eu não lembro certinho a idade Aham. que eu tinha. Mas aí a gente se mudou pra lá e nós ficamos só 2 anos. Ah, então foi quando depois você mudou para cá. Depois eu vim pra cá. Pode pôr mais um pouquinho. Tá. Daí ela tem que ficar bem sequinha, tá? Como a Sim. gente colocou bastante manteiga. E como que foi a sua pré-adolescência em Cuiabá? Como... Era tranquila. Não era. Era rebelde? Não. Era boa na escola? Era, eu sempre tive TDAH, mas eu não tinha diagnóstico na época, então eu tinha mais Aham. dificuldade, mas eu me virava, assim. Sempre Nunca deu reprovei, conta. sempre me esforcei, mas eu me esforçava mais do que os outros, né? Aham. Porque, acho que vai pôr o saquinho inteiro. Pode pôr tudo? Geralmente eu faço uma cebola, tá? Para 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, 2 de manteiga e um pacotinho. Dela fica bem sequinha. Aí a gente só finaliza com sal. Você pode pôr sal e depois só Você não falou que era pra colocar sal. no final. Mas eu tenho sal aqui, tá? Tá Ah, gente, separadinho eu não aqui. ia sal em Você casa. não falou? Aí tá feio o negócio. Não, não tem sempre sal. tem. Fala o quanto. Pode pôr mais um pouquinho. Mais? Tá bom. Só. Ah, porque a farofa não Agora tem você. sal. Ele vai. Não, ela tem um pouquinho, mas ela fica mais gostosa. Aham. Agora ele vai ser a cobaia provar, gente. Eu posso provar já agora, Pega assim? uma Nesse colherzinha potinho? pra você provar. Tá, continua falando pra gente. Você comentou pra mim comigo uma vez, acho que você falou por alto que você teve nesse período, acho que da adolescência, pré-adolescência, um problema com alimentação, certo? Tive. Sempre tive, né? Como Começou com 12. Bem nessa época aí de Cuiabá. e como que foi isso? Conta pra gente, porque eu quero que as pessoas às vezes se identificarem com isso também, buscar ajuda, Sim, senhor. entender. Eu não vou comer, não. Não? Não, Só, pode só comer. eu que vou comer? É, deixa ele provar antes de eu contar. Olha o tamanho do bichinho ali que você falou que não entrava aqui. A gente tá em casa, aqui tem muito mato. Gente, eu morro de medo. Eu vou sair Mas só foi um correndo. inseto, nunca entrou um inseto, entrou só hoje porque ela falou. Tá, fala enquanto eu vou comer, porque agora eu vou mastigar aqui, né? Mastiga. Ah, eu tô amando essa ideia de provar igual prova na Ana Maria Braga, gente, olha o sucesso. Queimar a boca. Vou queimar a aí. boca? Não, né? Acho que não tá mais. Não tá mais. Hum, E aí? Ai, gente, isso aqui com arroz e feijão é tudo, tá? Então, dá, isso não vai levar embora isso aqui. Isso não, aqui é esse é nosso. pra você. Caramba. Olha, desculpa, gente, a palavrão, mas tá muito gostoso. Caramba, é palavrão? Ah, não sei, hoje fazer Isso tá palavrão. muito politicamente correto. Ó, ficou pronto. Isso aqui você pode armazenar. Eu não sei dizer pra vocês quanto tempo dura, porque todo mundo come no mesmo dia, então. Nossa, olha isso, perfeito. Essa fica maravilhosa. Ah, Não, acho que eu nunca comi isso na sua casa. Né? Não? Ela fica crocante, né? E como ela tem a proteína de soja aqui, ela fica bem mais crocantezinha por conta disso também. Deixa eu mostrar que tá quente aqui, ó. Vai lá. Tá quente as alças. Olha isso aqui, gente. Olha a cor disso, perfeito. Nossa, maravilhoso. Então, nós terminamos a nossa receita lá na cozinha. Viemos aqui agora para o sofá para continuar nossa conversa. Tem muita coisa ainda pra gente Socorro. aprender. Eu falei para ela que eu vou tirar tudo. Ela falou que não vai deixar. Não, vou contar tudo. Não é tudo. É tudo que puder, eu já falei, tudo que puder inspirar as pessoas, ajudar as pessoas. Tá bom. Esse é sempre o intuito do canal, conhecer alguém que traga sempre uma inspiração. Para que as pessoas olhem e falem, eu posso fazer igual, eu posso ser assim, eu posso conseguir também. Sim. Eu posso todos os dias acordar e falar, dá certo. Essa é a intenção sempre. Tá? Tudo isso nós vamos tirar de você. Só um pouquinho. Tá, você estava falando lá pra gente na cozinha que você, na adolescência, teve um problema com distúrbio alimentar, certo? Tive. Como que foi isso? Como que você identificou isso? Conta pra gente. Então, 18 anos atrás, era um tabu falar de transtorno alimentar, né? Na realidade, Sim. ninguém falava sobre isso. Era normalizado, pelo menos no meu círculo, você comer uma quantidade pequena, você treinar bastante ou ficar sem comer. Era normal naquela época, né? No caso, as pessoas não viam como um problema que hoje, por exemplo, se você, numa escola, você identificar que uma criança está deixando de se alimentar e você verificar que é por conta da estética, é algo que vai ser levado aos pais, vai ser trabalhado, todo mundo vai se envolver nisso. Sim. Naquela época, não. Então, todo mundo via isso como comum, tá tudo Sim. certo. E eu também não via como um problema. Então, eu treinava muito, a minha bulimia, ela começou a se manifestar assim, de
treinar 2, 3 horas por dia, com Com 12, 13 12, anos. 13 anos. Fazia todas as aulas possíveis da Aham. academia, me alimentar com só alface, às vezes nenhuma proteína. Sim. Então, Não seria o assim, problema se exercitar, de acordo, talvez, seria. com. Sempre com. Esse em excesso, sim. A Ah, bulimia, ela tá. se manifesta dessa forma. Aham. Ele não comentou, mas eu sou psicóloga, né? Hoje eu não atuo na área, então a bulimia, ela se manifesta dessa forma também. Esse treinar em Sim. excesso, eu não tô falando, por exemplo, de alguém hoje que, um treino de um profissional que trabalha na área, né? Às vezes ele Sim. fica ali 2 horas na academia. Tô falando de uma pessoa que tá fazendo cardio em excesso, né? Aquela Sim. coisa de, 2, 3 horas por dia se alimentando pouco. Então a bulimia, ela se manifesta não só no provocar o vômito, né, mas também de se exercitar demais. Isso também pode ser considerado, né? Aham. Claro que Ah, tá, você, porque faz parte de todo essa. Uma doença, né? sim, Bulimia é faz um transtorno, né, transtorno, faz alimentar. esses aspectos todos, essas questões que acontecem, fazem parte desse transtorno. Depende, cada pessoa vai se manifestar de uma forma, então não Aham. quer dizer que ela só provoca o vômito não seja considerado. Não, quando você vai no profissional, ele vai ter vários critérios para avaliar, para fechar o diagnóstico, né? Só que como eu não fiz diagnóstico naquela época, hoje eu olho lá para trás, eu penso, né? Eu Sim. tinha, né? E também eu cheguei a provocar o vômito também, né? Vômito. Então comia uma quantidade de comida excessiva, ia lá e provocava vômito porque eu achava que eu ia engordar, né? E aí, nessa época, eu nem tinha sobrepeso, né? Tinha um peso ok pra minha idade, só que eu enxergava que não, porque eu sempre fui muito grande. Aham. Eu tenho 1,73 hoje, só que com 12 anos eu já tinha 1,68. Então eu era muito grandona, sempre tive bastante busto, e aí eu via que eu era diferente das Sim. meninas que eram pequenininhas, magrinhas. E naquela época era considerado um padrão, né? Sim. E aí eu comecei a entrar nessa de querer emagrecer, de querer alcançar um padrão que eu coloquei na minha cabeça que nunca eu ia alcançar, porque eu sempre fui muito grande, né? Sim. Tinha corpão, mesmo novinha. E isso aí foi indo por muitos anos sem eu Sim. entender que era um problema. Você tinha Até uma distorção de imagem também, você acredita? eu me enxergava muito maior do que eu era, porque Aham. hoje eu vejo as fotos, eu falo, gente, eu era muito magrinha e, né, eu falo, como que eu me enxergava? Sim. Tanto que eu tenho uma foto de uma virada de ano que já foi mais pra frente, né? Eu já tinha 15 anos, porque o distúrbio, né, o transtorno, ele foi Aham. indo Acompanhando comigo, né? Eu você. não tratei. Eu tava muito magra, muito. Hoje eu vejo a foto e falo, gente, eu tava muito magra. E eu lembro que eu passei a virada chorando porque eu não achava roupa. Porque eu Meu tava muito Deus. grande, que eu era, né? Olha o perigo, né, gente, que a gente Não, assim, um chega. absurdo. Hoje eu olho pra isso e falo, gente, como assim, né? E eu não enxergava como problema, nunca tinha tratado, nunca cheguei a ir pro médico pra tratar. E eu acho que as pessoas meio que falavam realmente que elas reforçavam isso, no Aham. sentido assim, não, faz dieta mesmo, se cuida pra ficar magra, pra ficar bonita. As pessoas, elas normalizavam isso, como Sim. eu disse, né? Era um outro momento da nossa história, né? Por mais que foi ontem, mas era um outro momento, as coisas mudaram muito rápido, né? Essa, essa preocupação que você tem hoje com a saúde mental não existia há 15 anos atrás, né? 15, 16 anos atrás, não estava tão Quando eu tava com forte 15. assim, né? Mas hoje eu acho que isso acontece bastante também, né? Aham. Principalmente entre adolescentes, Sim, por mas se exemplo. fala sobre isso mais Se hoje, né? fala, né? Enfim. Os pais, talvez, tomem bastante água, gente. Ela toma água o tempo inteiro, ela vive com essa garrafinha dela. Eu falei, pode continuar tomando A boca água vai aqui com a ficar gente, não seca tem aqui. problema. Mas eu acho que hoje tem ainda, não é um círculo que eu convivo, né, Aham. de adolescente, mas eu Sim, acho que tem sim. bastante, principalmente hoje por conta do Instagram. Uhum. Antes a gente se espelhava na revista, hoje só mudou, né, e é muito mais Antes rápido, era capricho. você é colocada muitas Sim, imagens o tempo todo, porque você vai rolando ali o Instagram, o sim. TikTok, outras redes, né, e você vai vendo esse corpo inalcançável, O uso dos filtros, Photoshop, fala filtro, que muito não isso, né? tinha tanto naquela época, né. Uhum. Então, acho que assim, o problema existe ainda e tem que ser falado realmente. Só que eu acho que hoje muitas pessoas estão ligadas e elas, quando veem isso, pelo menos em determinadas situações, elas acabam levando para frente para os pais ou até Uhum. mesmo conversando com esse adolescente. E tem que acontecer, né? Porque você não pode Sim, deixar como se fosse algo normal. A pessoa tem que tratar isso. sim. Seja com terapia, Eu ia te perguntar, onde que a psiquiatra. pessoa pode procurar ajuda? Primeiro, acho que conversando em casa, né?
Se você não tiver o suporte em casa, né, você buscar um psicólogo, se você é adolescente, Sim. enfim, ou se você é criança e você traz para os seus pais que você acha que você tem alguma questão, Uhum. é você levar para um adulto responsável mais Claro. próximo pedir ajuda, né? Eu Sim. preciso fazer terapia, eu preciso marcar um psiquiatra, porque nem sempre a terapia, só a terapia vai Claro, claro. auxiliar, né? Sim, Ela vai sim. precisar de medicação. Aí o próprio psicólogo ele vai falar se você tem que marcar o psiquiatra. Vai indicar. Ou se você for para o psiquiatra, ele também pode indicar para fazer terapia, né? Sim. Então, depende. Pode ser tanto esses dois profissionais. A gente não sofra sozinho. Na verdade, nunca, né? Nenhum tipo de situação, nenhum tipo de Sim, transtorno que venha te acometer, não sofra sozinho. Vai conversar com um amigo, com a família, ou já procura direto uma ajuda profissional. sim. Não fica sozinho em casa sofrendo, porque é muito perigoso, né? Você viu a tempo, a sua família viu com você a tempo e conseguiu superar isso, né? Na realidade, minha família não viu. Tava vivendo outras coisas também, cada um. Eu fui crescendo e quando eu cheguei na vida adulta, que eu cheguei na obesidade máxima, né? O meu peso máximo, aí eu fui refletir, fui fazer Ah, tá. terapia e eu fui vendo as questões que eu fui Uhum. vivendo, né? Na minha infância, na minha adolescência. E aí sim que eu enxerguei que eu tive um problema, mas em nenhum momento minha família marcou Não conseguiu psicólogo pra enxergar mim. também isso, né? Não, nunca foi levado à frente isso, Aham. sabe? Eu não vejo isso como um problema, até porque minha mãe também, né, Sim. sofria com questões de, enfim, de corpo. Então acho que era meio que passado para geração por geração, Sim. né? Aquela coisa do ai, tá tudo bem fazer dieta restritiva. Eles viam como uma qualidade minha porque eu era muito regrada de Uhum. treinar. E Tinha eu disciplina. tinha disciplina de comer Sim. certinho, porque quando eu fui crescendo, tudo bem, eu fui. Aí sim eu fui atrás de um Nutri, né? Comecei o acompanhamento nutricional, comecei o acompanhamento com endócrino. Só que assim, mesmo esses profissionais, eu ainda vinha com uma dieta muito restrita, né? Sim. E aí, o que acabava gerando compulsão. E eu vivi nesse movimento de, ai, restrição gera compulsão. Foi E indo. engordava mais. Ah, não, já Engordava engordava, mais. né? Porque você nem tava gorda, né? Eu emagreci e engordava, Sim. né? Até que eu cheguei na minha obesidade, né? Sim. Porque eu não conseguia controlar isso. É uma doença e a Sim. compulsão também é um transtorno. Sim, é porque a gente fala mais uma vez, não é questão só estética também, né? Sim. É o E a corpo, é o bulimia organismo, foi né? lá naquela época, com 12 anos, eu mesma vi que estava me fazendo mal, parei de fazer, né? Uhum. De provocar o vômito. Via que me fazia muito mal, não levei para minha mãe, não levei para ninguém, ninguém tinha conhecimento do que eu fazia. E aí eu só simplesmente parei, mas continuava com a alimentação muito restritiva, né? Sim. E aí, quando eu cresci, que realmente eu fui buscar esses profissionais, mesmo assim, eu via que eles também passavam um plano restritivo. Sim. E isso me causava mais compulsão alimentar. Então eu ficava nesse movimento né, de comer pouco, emagrecer, sei lá, 2, 3 quilos, aí engordava 6, porque, Tinha passado um período de escassez muito grande para emagrecer aqueles 3 quilos. Quando voltava, nossa, voltava voltava e loucamente. comia muito, Sim. né? Porque passava muita vontade durante esse período, aguentava por pouco Uhum. tempo, e aí voltava a comer. Então sempre foi nesse movimento, assim, até eu Esse período mais graduação. crítico foi ali perto dos 16 anos. Você já estava morando aqui em Santa Catarina, então. A primeira vez que eu cheguei na obesidade, sim, eu Aham. já estava aqui. Aí eu cheguei na obesidade, consegui. Era nova, né? Uma dieta, fiz dieta, treinei. Sim. Aí já tinha mais consciência, assim, que não era para né, fazer uma dieta tão restrita. E aí eu comecei a fazer uma dieta mais, né, com bastante salada, Aham. Mais proteína, carbo, saudável mais mesmo. saudável. Equilibrada, né? Isso, aí, ok, consegui, mas não tinha tratado a fundo o problema. Uhum. Aí fui para 104 quilos nessa época, consegui emagrecer rápido, porque eu tinha um metabolismo bom. Emagreci, sei lá, em 4 meses. E Nossa, é rápido. aí fui mantendo até os meus 24, que foi quando eu engravidei, né? E eu ficava indo de 70 a 80, 70 a 80, Aham. sempre variando, assim, o meu peso. Nunca ficava... Eu achava o máximo quem tinha o mesmo peso a vida inteira, né? Falava, gente, como assim? A pessoa tem peso, mesmo É, peso, né? Desde novinha, eu não achava isso normal, porque pra mim era comum eu sim. ficar variando nesse peso, né? Até que eu cheguei novamente na obesidade, que foi quando eu engravidei, né? Sim. Depois é
Você com 16 anos perdeu uma pessoa muito importante, né, pra você. Sim, não, foi com 20. Foi com 20? Aham. Ah, já tava morando aqui já, então. Já. Eu fui morar, no caso, minha prima, né? Faleceu com 20. Eu fui morar com ela em Buenos Aires, porque eu ia fazer medicina. Aham, E aí a gente foi lá para ter essa experiência e nós voltamos com 3 meses depois, porque meu avô tinha falecido, né? sim. O pai da minha mãe. Aham. E aí nós voltamos e a gente decidiu ficar. E aí, acho que deu um ano depois, não me recordo agora. Mas um tempo depois a minha prima faleceu, aí nessa época. Vocês eram muito próximas, né? Ela tinha a sua idade? Muito. Tinha a mesma idade. A gente tinha 4 meses de diferença. Um pouquinho. A gente era Vocês bem viviam próximo. juntas. É, ela morava 1.000 quilômetros da gente, mas ela sempre tava vindo em Sim, sim. férias. Tanto que antes dela falecer, um mês antes, ela tava lá em casa. Uhum. Ela passou as férias, daí ela voltou pra casa, ela acabou falecendo. Aí nessa época foi bem difícil também. Só que assim, em questão do. Foi muito difícil essa perda na época. Nossa, Pra nosso família mundo toda, né? acabou, É com assim. 20 anos, né? De uma forma, dormiu, não acordou. E aí foi muito impactante pra gente na época, acabou com todo mundo. E aí a gente foi se arrastando, assim, sabe? Pra Uhum. voltar a viver realmente. Só que também a morte dela começou a levantar outras questões, assim, na minha vida. Porque eu era muito de ficar em casa, não saía, Aham. né? Daí eu falava, eu tenho que aproveitar a vida. Como se sair de casa fosse aproveitar. Mas é que todo mundo falava pra mim, Mas muitas vezes é porque você vai pra rua conhecer pessoas, vai ver eu não gostava de lugares. viajar, não Sim, gostava. Eu era mais caseira, assim, sim. né? Aí eu comecei a aproveitar. Foi quando você começou a sair. Isso, você tava com 20, 21, aí já, quando você. 20. Daí deu logo, depois que ela Aham. faleceu, eu já comecei a querer sair mais, né? Conhecer Pra mais festa. pessoas e tudo mais. Não saía tanto Quando assim. que veio a psicologia na sua vida e por que você escolheu a psicologia? A psicologia, minha mãe sentou na frente do computador e falou: "Ó, escolhe um curso, você não vai ficar parada." Simples assim. Adorei a Denise agora. Ela falou: "Olha, você não vai ficar parada fazendo cursinho, você vai entrar numa faculdade." Eu falei: "Dá bom, né?" Ela, você gosta de conversar, psicologia. Eu falei: "Gente, mas como assim?" E aí eu comecei a fazer psico. Mas se encontrou depois no curso, né? Eu sempre fui assim, que eu começo, eu termino. Aham. Então eu ia terminar a faculdade, eu não ia deixar ela na metade. Só que minha mãe falou, se você quiser fazer medicina ainda, você vai fazer cursinho e a faculdade. Só Sim, que era muito pesado, porque tanto que sim, no sim. primeiro semestre de psico são 10 matérias, Meu Deus. incluindo neuroanatomia, várias matérias super pesadas. Então, pra mim era impossível. Aham. E aí eu acabei deixando esse sonho da medicina de lado, né? Só que aí comecei a trabalhar na empresa do meu pai, na área organizacional, Sim. me encontrei, fui feliz no que eu fazia, Eu só sempre que tive muito realizada, por isso que eu falei, você se sim, encontrou de alguma eu me forma ali. encontrei, mas assim, sempre ficava aquela coisa da medicina. Tanto que quando eu finalizei a faculdade, quando estava fazendo meu TCC, eu voltei pro cursinho para entrar em medicina, porque eu queria fazer medicina Uhum. ainda. Só que aí eu descobri que eu tava Só grávida, então, daí, antes do quê? Dias antes da formatura, 2 semanas antes. ela descobriu que estava grávida. Ah, Olha que animada. Ela com 23 23. e o papai Thierry com 19. 19 aninhos. Beijo, Thierry, ele é maravilhoso. Gente, surtei, Como né? foi isso? Fala pra gente. Eu quase infartei. Porque eu não era namorado do meu marido, eu te conheci ele há 3 meses, né? Então foi Você bem. ficava com ele A só, gente né, na ficava só. época, né? Porque, gente, a gente não tá aqui. Bom, quem sou eu pra julgar ainda mais você, né? Amo essas Eu não ia pessoas, viver, eu fui gente. viver, né? Viveu até demais. Vivi demais, gente. Mas é muito comum, né? Acho que a gente nem infelizmente, nem infelizmente, não tem palavra para isso, na verdade, mas é muito comum. O ideal, ou o mais lógico, talvez, é que você espere um pouco mais, Acho que não case. tem tempo. Tem isso, Sério, não né? tem. Se eu vejo Hoje casal. você vê também, acho que isso hoje, né? Depois de tudo que você Não, já é porque passou, assim, né? eu acho que tem casal que segue o protocolo Aham, tradicional de, vou namorar, vou casar, fica 10 anos juntos, tem filho, separa. Então, assim, sim, isso não é. Eu acho que cada pessoa sim. tem o seu momento. É claro que eu vou falar hoje, sendo mãe, se eu puder planejar uma gravidez, se você puder
financeiramente. Sim, é nesse sentido que eu digo, tá um pouco mais estruturado, né? Tomar os remedinhos ali, Pelo né? menos As uns 5 meses de vitaminas. namoro. Não, eu acho que assim, enfim, o pai também, às vezes você Ah, namora há anos, acha que sim, conhece a sim, pessoa, depois sim. que se torna pai, você conhece outra pessoa, né? É, eu tô brincando, eu casei com 7 meses. Eu não tenho filho, Então, mas eu casei com 7 meses. Tô quase 14, então tá dando certo, tá vendo? tá dando certo. Então, assim, eu acho que não tem muito isso, mas se você Aham, for pensar pelo lado racional, é ideal, né? Você sim, planejar, já conhecer a pessoa, falar sobre criação de filhos. E a gente sim. não teve isso, né? A gente foi de supetão. Mas, assim, foi um susto na época, só que a gente foi lidando com o Como susto, que né? foi contar pro Thierry? Ah, eu quase infartei, meu Deus. Ele não, né? Ele não, ele Ele é pensou, uma ele é uma calmaria em paz, gente, meu marido é o pessoa. Buda, assim. Ainda bem, né? Porque a pessoa aqui também é um pouquinho agitada. Não, vocês não entendendo. Eu olhei pra ele e falei, olha, eu fiz um teste de gravidez e deu positivo. Dele, não, pode ser os remédios que você tá tomando. Eu falei, não, vou até perguntar pro meu médico. Sim, Aí perguntei pro médico, ele falou, não, não tem nada que altera o HCG, né, que é o teste. sim. Aí, tava, Beta-HCG, né? É o nome do teste, né? é, aí pô, realmente foi confirmado, fiz o de sangue. Seis Sim. meses, era uma ficada informal. Finais de semana. Nossa, aí ele esperou os pais voltarem pra contar. Minha sogra ficou 3 dias sem falar com ele. Eu tava acompanhando, porque coincidentemente eu conhecia a família, eu conhecia eles e conhecia a família do Thierry também. Não há muito tempo, mas já conhecia. E Uhum. coincidentemente isso aconteceu. A gente Ele já tava era no amigo. meio ali É, não, do. a gente grudou ainda mais, porque a gente tava dos dois lados. Uhum. E eu acompanhei um pouco do lado de cá Nossa. nesse comecinho. Eu te conheci, na verdade, acho que não foi nem não, na festa da Thay de 30 não, de 20 e poucos anos. Foi no casamento da Kelly que eu te conheci. Tá, é verdade. Não, o Thierry que eu vi no dia da festa de aniversário da Thay, que também era meio que festa da sua formatura, lá em Itapema, lembra? Não, foi no churrasco, acho que você Tô todo foi. errado, Ah, gente. gente, Vai, eu me acho que foi. ajuda. Ah, então. Não, o Thierry eu Ele vi a primeira conheceu. vez lá naquele Thai, lá em Itapema. Ah, tá, mas a gente Mas não eu tava vi, a gente junto, não assim. conversou, ele foi lá, vocês Vocês estavam não lá. sabiam, eu já sabia que tava Já grávida, mas sabia, já. né? Mas ninguém E sabia, porque ele não não, a contou, né? gente sabia. Aí, logo na sequência, eu te reencontrei numa festa na casa da Marilene, Uhum, que é minha que é a sogra. sogra, mãe do Thierry. E Ali ficou já tava. 3 dias sem falar com ele. Porque desculpa que eu tava. A gente, ela nem me conhecia, né? Hoje, como mãe, Claro, eu imagino, meu 19 Deus, que anos, você tem, absurdo. tem 19 Nossa. anos, o filho. Querendo ou não, os pais colocam algumas expectativas nos filhos Não, também, que né? você menos espera que ele vai engravidar uma desconhecida Com 19 anos, com né? 19 anos. E aí ela ficou ali 3 dias sem falar com ele, e depois ela foi se acostumando com a ideia, né? Mas ela Sim, não ficou, ai, brava, ela falava, é uma vida, mas sim, claro, assim, no claro. começo ela não ia com a minha cara. Não, Não, aí ela eu do não lado de ia. cá, não, de verdade, não Não, teve não isso. de falar de mim nem nada, mas eu via que ela tinha um receio assim de se aproximar, Ah, não, ela porque tava digerindo tudo que tava então, acontecendo, mas no né? começo ela não ia, mas aí passou, sei A lá, Marilene uma é um pouco mais semana. prática também, né? Então ela tem esse processo, né? Passou uma semana, 2 semanas, ela já tava me amando. Então, E ama até hoje, né? então, gente. E como foi com os seus pais? A minha mãe foi tranquila, o dia que eu contei pra ela, ela falou assim: vai dormir. Amanhã você faz um teste, tá tudo certo. Eu contei a hora que eu fiz o teste Aham. Ah, o de de farmácia. farmácia. Aí no dia seguinte eu contei pra ela, ela falou: ai, filha, você sabe que você devia ter se cuidado, mas agora você já tá grávida, não tem o que fazer, você vai ter que assumir a responsabilidade. Ela não queria isso pra mim, Uhum, claro. porque sem estar casada, dentro de casa, né? Acabar de se formar, Acabar de se formar. começaria uma A carreira ali formatura também. seria dali 2 semanas. Não que uma criança, mais uma vez, venha tirar isso tudo de ninguém, Não, tira, mas é mas aquela coisa do sim, muda a tradicional, rotina idealização, também. né? Idealizar que a sua filha vai Sim, casar, vai conhecer o amor da vida, vai sim, planejar uma gravidez, vai engravidar. Então, assim, a minha gestação não foi algo comemorado, sim. né? Ninguém Foi no susto, foi né? no susto, ninguém ficou, nossa, que alegria, todo mundo ficou, oi, o que tá acontecendo? Porque eu tinha namorado uma Sim. pessoa antes do meu marido, Que eu, 3 que eu conheci anos. no casamento da Kelly. Esse eu conheci. Namorei 3 anos, pensava em casar, etc. Terminei o relacionamento, 2 semanas depois conheci o Thierry. E aí, né, gente, eu Ai, não ai. imaginava Ela isso. levou a sério viver a E eu vida, né? terminei porque eu não queria casar e não queria ter filho cedo, porque eu tava vendo que tava Olha, louca. encaminhando. Aí eu falei, vai Ah, é encaminhar pra isso. destino, sei lá, É é pra destino, ser, é gente. Deus, a gente entende como quiser, tem horas que é pra Não, é pra acontecer. acontecer. Só que aí
eu descobri que era pra acontecer porque meu filho nasceu de parto normal no dia do aniversário do meu marido, Então, isso é um né? detalhe, porque ela. Um, Como foi a 9 meses sua depois. gravidez? Você queria que fosse parto normal, lembra, Queria né? O que fosse tempo parto todo, né? normal. A médica falou que eu não ia ter, que minha barriga tava alta, que eu Sim. ia ter cesárea. E aí, quando deu meia-noite, que foi o aniversário do meu marido, eu dei parabéns pra ele, entreguei o presente, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Não, e eu vi essa criatura na semana, acho que foi na quarta. Ele nasceu no sábado, foi isso? Foi sábado. Eu te encontrei, acho que na quarta noite. Gente, ela tava de 12 meses já, não nascia, essa criança não saía dessa pessoa. Todo Ela mundo tava tava no esperando. sofá, assim, dava dó de Ai, você. nossa, tava muito Dava cansada. angústia de ver você. Você tava, realmente, você estava esgotada. Eu não aguentava mais. E Eu não gente, aguentava. parecia um ano de gravidez, gente. É Tudo porque eu aconteceu. descobri com 2 semanas e contei pra todo mundo. Então todo mundo ficou naquela Nossa, uma expectativa. gravidez enorme. Não, foram 9 meses mesmo, porque, meu Deus, demorou demais. Ele nasceu de 36 semanas não, 39 semanas e Uhum. 6 dias. Eu completava 40 semanas no dia seguinte. Não, e nasceu daí na madrugada? Nasceu de manhã. Eu entrei em trabalho de parto Aham, meia-noite, esperei até 3h30 para ir pro hospital. sim. Aí a gente foi pro hospital, ele nasceu, deu 4 horas depois. E depois que chegou o Bertrand, Bom, daí vocês praticamente. Vocês casaram, na verdade, durante a gravidez do Bertrand. A gente foi morar junto. Aquele casamento bem gostosinho e pequenininho que eu fui, já tinha o Bertrand, né? 4 meses do Bertrand. A Vocês gente foram morar casou depois que ele nasceu. juntos. A gente foi morar junto. Eu falei pra ele, eu falei, olha, eu não vou ter filho na casa da minha mãe. Aham, A ideia dele é que a gente ficasse assim, né? Ele aham. lá, eu aqui. Eu falei, eu não vou, eu vou sair de casa, vou morar sozinha. Se você quiser ir comigo, você vai com o meu Sim. namorado. Se você não quiser, você vai ser só o pai do meu filho. Porque eu não Uhum. vou ficar recebendo você dentro de casa, namorando à distância, Claro. criando meu filho sozinho e namorando. Não. Aí ele decidiu que ele ia junto, né? Sim. No Não caso, foi na decidiu casar, né? Quando você viu não foi praticamente isso, não né? foi a pressão, mas eu não queria uma Sim, relação informal, eu ali batalhando todo sim, dia com meu filho e um pai ausente no sentido assim, indo lá me visitar, né? sim. E aí ele decidiu que a gente ia Não, morar junto. e não foi pressão mesmo, porque realmente nesse momento já estava mais próximo também A do gente lado começou de a cá. namorar, né? Já tinha 6 E meses ele já. quis mesmo isso tudo. Eu acho Sim, que ele foi entendendo também o seu posicionamento, sim. com 19 anos, né? A gente também não pode tirar isso dele. Já tava com 20, porque o B nasceu quando ele fez 20. Não, mas eu digo antes, Antes de o morar ir junto, morar sim. junto. Porque eu vi que foi muito, para ele foi muito leve do lado de cá também, porque eu Sim. acompanhava um pouco mais a família naquele momento. Então, ele foi escolhendo as coisas, né? Mas acho que ele Sim. não sentiu pressão em nenhum momento, né? Eu acho assim, ele não demonstrava, mas sentiu, porque ele assumiu uma responsabilidade Tá, muito sim, grande, sim, né? entendi. De, tem uma família agora, tem um filho pequeno, né? Casei, eu também, Sim, né? Eu tava com 24 quando o B nasceu. E eu acho que foi pressão para os dois lados nesse sentido, de assumir sim. uma responsabilidade que até então a gente não tinha, né? De ficar na casa dos nossos pais, era confortável, tinha tudo na Claro, nossa claro. mão. Ele não tinha que lavar um prato em casa, né? E eu também não tinha essa responsabilidade, nem de pagar conta, nem nada. Sim. Então a gente já foi nisso, se jogou, morar junto, ter uma vida para cuidar, então foi bastante. Como foram os primeiros meses aí com o Bertrand, depois da chegada dessa criaturinha Ai, linda? gente, loucura, meu Deus do céu. Não dormia. É loucura, assim. Eu penso em ter outro hoje com a minha maturidade, Sim. de outra forma. Eu acho que eu vou enxergar hoje a maternidade mais leve, mas foi Uhum. bem pesada para mim. Porque eu não conheci o Thierry, né? Então a gente não conhecia o que o outro achava da maternidade, o que o outro Sim. achava de criação de filho. A gente foi se conhecendo ao mesmo tempo, criando uma criança. Sim. E assim, Todos os atritos foram acontecendo. a gente foi, eu falo que a gente viveu o inverso, porque você Aham. começa a namorar, se apaixona e vai se apaixonando pela pessoa. Eu Sim. não, a gente se conheceu, eu engravidei, a gente se juntou ali e aí a gente foi com nosso relacionamento no começo foi muito conturbado. Sim. Né? Não tanto pela diferença de idade, porque ele é mais maduro, mas assim, porque a gente teve que Vocês foram se conhecendo meio realmente dentro de um. Não é que é um furacão a gravidez, o nascimento, mas não, assim, mas pra tudo mim muda, né? foi. É um furacão naquele Não, momento, foi né? pra mim, porque eu trabalhava, eu tinha Sim. uma criança, e aí tinha a questão do Thierry, por mais que ele fosse mais maduro do que a idade, Sim, mas ele sim, também sim. estava amadurecendo muito, né? Eu também. Mas assim, foi um furacão.
né? Essa fase foi muito gostoso, tudo que a gente viveu, mas a gente estava se conhecendo e ao mesmo tempo tudo acontecendo. E aí, nosso relacionamento, se a gente for olhar hoje, né? Nosso relacionamento, a gente vive uma paz. A Sim. gente não vivia essa É lindo paz, os né? dois juntos, é a coisa É mais lindo fofa. hoje, né, gente? Mas lá no começo era punk. A gente acompanhou um pouco também. Não, era tenso. Teve alguns momentos Mas meio é que tensos, né? era isso, né? Ai, Eu acho que também é a dinâmica, né? casamento. Não Casamento é muda assim, mas também pra nós tanto. piorou um pouco Sim, mais sim. porque Tinha um bebê ali no meio tinha de um bebê, a vocês, gente em se pouquíssimo tempo. conhecendo e conhecendo a família dele, Sim, conhecendo a minha família e se ajustando a isso. A gente não teve tempo pra isso, sim. né? Não foi aquela coisa, igual que eu falo. Ah, me apaixonei pela sua Aham. família, decidimos ter um filho e é isso, né? Você foi se Você lida com menos apaixonando. coisa quando você tá, Sim, sim, né? sim, sim. Você tem tempo pra ir, acho que A pessoa se manifesta de outra forma. sim. Então, acho que é também muito A psicóloga subjetivo, falando também né? agora, né? Tem É, isso, não dá pra tirar então, isso dela. não tem, gente, mas é que assim, depende. Sim, Eu não sei como seria, né? Mas hoje eu sei que se eu decidir ter outro filho, vai ser uma uhum. dinâmica diferente, Sim, sim, porque claro, claro. Até porque também vai ser outro filho, com outro jeito, de eu outro já tenho jeito, né? maturidade, mais Sim. maturidade como mãe, mais maturidade como esposa. Você quer ter outro filho? Às vezes eu quero, às vezes eu Você não falava bastante quero. antes que queria, uns 3 anos atrás, talvez. Você Eu falava queria mais. muito, mas não sei. Hoje a gente vê que o B tá crescido, tá grande, Sim. né? E aí a gente pensa, ai, de novo. Ah, a gente vai trazer uma questão que acho que vai ser que é importante falar sempre e acredito que vai ajudar também muita gente que vê esse vídeo e também passa por essas questões na vida, que é o Bertrand, que é o filho deles, que é uma coisa incrível, você quer morder. E o Fofinho. Bertrand, ele é autista. Eu posso falar a palavra autista, né? É porque eu, às vezes escutei falar que tinha que ser da vez do espectro. Eu não entendo muito, eu não quero falar errado também. Não Não, quero ser. quem quer encontrar problema com a nomenclatura vai encontrar de qualquer Uhum. forma que a gente Eu fala. acho autista a palavra super tranquila, Eu eu acho falo que que. meu filho é autista, né? Aham. Eu trato dessa forma. Como que foi essa. Eu acompanhei um pouco, mas, né, para que realmente o pessoal saiba, entenda e você possa ajudar. Como que foi essa descoberta? Aonde começou a nascer essa interrogação do que poderia estar acontecendo com ele? Então, por isso que eu falo do furacão, né? Ao mesmo Aham, tempo que eu tava conhecendo meu marido, quando nosso filho fez um aninho não, com 7 meses ele já uhum, começou a demonstrar alguns sinais, né? Que a gente começou a reparar, eu comecei a reparar. E sim, aí eu fui comentando com o Thierry já pra colocar na cabeça dele essa hipótese, essa sim. possibilidade. Porque eu não queria chegar já, ó, nosso filho é autista. Não tinha Você como eu estava chegar identificando até mesmo por conta da da sua minha formação, formação, isso. claro, E né? aí eu comecei a identificar algumas coisas, né? Alguns sinais com 7 meses. E aí já comecei a levar, tanto pra ele quanto pra minha sogra, pra ele poder fazer as terapias. Ninguém foi assim, ai, nossa, contra. Aham, E aí a gente tinha que esperar um determinado momento ali do desenvolvimento dele para fechar o diagnóstico. tá. Então, vamos esperar a fala um aninho para ver se a fala se manifesta ou não, até porque para agendar neuro demora, né? A Uhum. maioria dos neuros tem uma fila de espera aí de 4 meses. É porque, no geral, é especialista, né? É É, muito especializado especialista, o nessa área. neuroespecialista em autismo, né? Aham, E aí nós agendamos o neuro. Quando ele fez um aninho, a gente levou ele para fazer o diagnóstico e realmente, né, fechou o diagnóstico em uma consulta, porque eu já sim. levei os sinais anotados, né, a Uhum. frequência que acontecia. Porque isso é Isso importante para o facilita muito. médico saber quando você leva, porque você está com uma criança o tempo Sim. todo, né? É porque assim, pensa, se eu não sei o que é autismo, né, eu não Sim, faço ideia que meu filho possa ser autista. claro. E aí eu chego na frente de um médico e ele fala: olha, eu estou com suspeita de que seu filho seja autista, vamos Uhum. analisar. Aí ele pergunta: ele faz ecolalia? A pessoa fala: não, ele não faz. O Por que é quê? ecolalia? Repetição de palavras, ficar, tipo, repetindo sílabas. Como qualquer criança faz, é isso? Não, porque tem Ah, tá. Isso é uma específico intensidade, do autismo. tem uma intensidade Aham, diferente, tem com muita frequência, por isso que eles perguntam qual a frequência. entendi. Só que aí, como os pais nunca pararam para reparar, eles nem faziam Aham, ideia, eles falam que não, porque eles nunca repararam. Daí sim. voltam para casa e começam a reparar e ver que realmente acontece com muita frequência. Ou que ele tem estereotipias, que às vezes o flipping, né, com a mão, Aham, ou fazer movimento repetitivo, ou até mesmo com a própria ecolalia, né,
ele ficar Falar e repetindo, ficar se movimentando. ficar se movimentando junto também. E aí os pais, como eles não fazem ideia, eles não reparam. Sim. E aí eles não sabem a frequência. É muito mais difícil o diagnóstico. Então, para você chegar num diagnóstico, você vai ter que fazer a primeira consulta ali. Às vezes alguém vai levantar a suspeita, caso os Sim. pais não conheçam, né, sobre. E aí a pessoa vai começar a analisar no dia a dia para poder voltar para esse profissional e falar. Só que é muito difícil, porque dentro do espectro, né, do transtorno do espectro autista, tem vários sinais que não acontecem com todos, Uhum. que se manifestam de formas diferentes, intensidades diferentes, idades diferentes, e que muitas pessoas hoje têm um preconceito de que é uma malcriação, muitas vezes, da criança, Sim. ou que isso vai passar, que é a imaturidade da criança, ou que isso vai, que é o tempo da criança aprender. Não é. Uhum. Cada criança tem o esperado para a idade, né? Com um aninho tem que falar tantas palavras. Então, a gente tem que Porque já é conhecido isso, né? Exato, não tem essa de meu filho não fala com 3 anos porque é o jeitinho dele. Não existe jeitinho. Eu falo, você pode não querer chamar de autismo. Você pode não querer rotular. Você pode não colocar nome nenhum. A questão é, seu filho tem um atraso, você precisa buscar ajuda profissional e tratar, Sim. independente do nome que você vai colocar. Se você não coloca nome e você trata, beleza. Agora, você negligenciar o tratamento do Sim. seu filho porque você não quer chamar ou rotular ele, aí é errado. Sim. Então, a criança está com atraso na fala. Talvez seja só a fala. Realmente, talvez ele não esteja dentro do espectro. Sim. Porque tem vários fatores que entram, Claro. né? Para fechar o diagnóstico, tem várias coisas que são avaliadas. Vários, igual eu falei do transtorno, né? Alimentar, mesma coisa. Então, assim, você precisa chegar nesse diagnóstico e entender que você está fazendo isso por você, né, pelos pais, pela Sim. saúde mental dos pais, porque uma criança que faz o acompanhamento, ela se desenvolve. Eu falo que eu não faço as terapias do Bertrand para que ele mude, mas para que ele seja independente no futuro. Sim. Porque ele é perfeito da forma como ele é, e eu entendo, como eu tenho transtorno, tanto TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, quanto TDAH, né, que é o de déficit de atenção e hiperatividade, eu sei que as minhas dificuldades me atrapalham, e eu entro em sofrimento. E eu entendo que o meu filho também. Então, o tratamento não é só por conta da independência, também para ele não sofrer. Qualidade de vida. Exato, porque quando ele entrava em crise, eu sabia que ele estava em sofrimento, né? Seja por, o som tá muito alto, ou hipersensibilidade tátil, alguma coisa, né, relacionada a isso. Então, assim, não é só por ele também, né, na questão de independência. E eu falo que tem muitos pais que negam o diagnóstico, demoram demais para irem buscar ajuda e demoram demais para começarem as terapias, né? Agora falando como mãe, também como terapeuta, como psicóloga, por que você acha que os pais começam a renegar isso? O que você acha que acontece com os pais para que eles façam isso? Porque, gente, não tem porquê, né? Assim, é muito difícil por conta do preconceito, eu acho que a maioria, né? Hoje na televisão, agora eles estão retratando de outra forma, mas eu vejo que também retratam o autismo também de uma forma... Não abrange tudo e nem vai conseguir, porque teria que estar o tempo todo falando sobre autismo para conseguir. Só que assim, nas televisões, por exemplo, eles sempre colocaram o autismo mais em evidência, o severo, que são aquelas crianças que realmente têm dependência total, ou aquelas crianças que têm o autismo leve com superdotação. E aí as pessoas têm o preconceito de falar ou que ele não vai ser independente nunca, né? Normal, ou que ele é um gênio. como as pessoas falariam, né? Meu filho não vai ser normal. Então, ou um assim, gênio. Ou um gênio. Aí as pessoas vêm com, nossa, ele então é muito inteligente. Não é bem assim. Né? Ele pode ter algumas facilidades em determinados assuntos, não é regra. Talvez ele tenha dificuldade na alfabetização. Vai se limitar talvez muito em outros também porque depois. Eles têm um hiperfoco, né? Então, quando eles gostam muito de alguma coisa, eles vão a fundo. Mas não quer dizer que ele vai ter essa facilidade com todas as matérias, por exemplo, na fase de aprendizado, né? Então, as pessoas têm esse preconceito e essa ideia de que ou é aquele autismo severo, né, de dependência total, ou aquele autismo leve com superdotação, que aí as pessoas intitulam como gênio, né? Então, vem muito com esse preconceito. Aí
geralmente as pessoas tendem a ir pela dependência total, Aham. né, do autismo. E aí você escuta tudo quanto é coisa. Mas vai muito de pai para pai, né? Pai para mãe, Uhum. enfim. Eu acompanho, né, eles desde o começo. Eu acompanhei alguns momentos realmente de crise do B, vocês também lidando com isso, mas eu vi que vocês, no geral, sempre foram muito, acho que nem impaciente a palavra, mas acho que amorosos, e tentando Sim, entender, respeitar o tempo dele. sim. E eu acho que é muito importante a gente que está perto, como amigo, como família, ou que convive em algum momento que toca essa realidade, não julgar, Uhum, não olhar e pensar, criança mal criada. Não, gente, primeiro que cada um é de um jeito, cada ser humano é de um jeito. sim. Então, não vamos jogar nada nunca. Acho que vamos tentar sempre fazer esse movimento de empatia o tempo todo. Mas é difícil, tá? Porque eu fico pensando, né? Eu tive a fase do pós-diagnóstico ali no início que eu queria debater com todo mundo. Que eu tava. Nossa, vocês não podiam falar um A pra mim, que eu já Sim, queria, né? Avançar e falar não é bem assim, você está sendo preconceituoso. Hoje eu não ligo pelas palavras sim, assim das pessoas, deixo que falem, eu não quero ensinar. Se a pessoa quiser aprender, ela me pergunta, sim. senão pode falar o que quiser, não afetando o meu filho, Tá tudo tudo certo, bem, né? sim. Não afetando outras pessoas. Se afetar, eu me envolvo mesmo. É que naturalmente Mas vai afetar se essa pessoa ela não começa, não entender, ela vai levar isso pra frente. Eu acho que mas é muito difícil, sim, isso entende que engloba muita sim. coisa, É sabe? como a gente, daí eu trago essa questão, né, por ser gay, a gente não dá pra ficar batendo o tempo inteiro realmente nessa tecla, né? A Não gente tem dá. que mostrar muita coisa para as pessoas e as pessoas vão Mas entendendo, né? entende que você está muito inserido nessa tua vivência. Sim, E você entende das nomenclaturas, você entende das suas dores, você entende o que é passar na pele. exato. E é muito difícil você querer explicar isso para outra pessoa que vive de fora e Uhum, que talvez falou uma nomenclatura errada, não por mal. sim. E aí a gente, quer fazer um drama dessa situação. É isso que eu Não digo. precisa, né? Não precisa. Eu acho que talvez essa pessoa, se em algum momento da vida dela for necessário, ela vai Uhum, aprender sobre aquilo, né? E aí ela vai ter outra visão. É isso que eu falo. No passado, talvez, eu julguei algumas pessoas, entendi. né? Julguei alguma pessoa, utilizei o termo errado, Uhum. falei algo que talvez afetou um pai ou uma mãe, né, de Em algum autista, momento também, em algum sim. momento da minha vida, lá no passado, antes de entrar e viver Sim. isso. E tá tudo certo, porque eu não conhecia, eu não vivia isso, a gente não vai conhecer sobre tudo, sobre o Sim. mundo. Eu acho que quanto menos você se envolver e você querer dar a sua opinião sem ter conhecimento, melhor. Uhum. Óbvio. Não se envolva no que você não sabe. Eu Sim. acho que isso é o. Acompanha. Vou querer palestrar sobre algo que eu não sei. Não, Sim. não deixa se você não conhece. Mas eu acho que a maioria das pessoas falam por ignorância mesmo, né? Uhum. Desconhecem do assunto e aí querem opinar numa coisa. Às vezes tá numa conversa informal e aí eu Sim. quero interagir, aí eu vou meter a minha opinião aqui. E aí a pessoa quer só ter uma conversa e ela vai errar. Sim. Ela vai usar termo errado, ela vai falar alguma besteira, ela vai falar algo que, pra gente que vive isso na pele, incomoda, mas. Sim. Tá, mas e aí? O que eu vou fazer dessa situação? Vou criar um caos, né? Sim. Até Principal... pra não constranger a pessoa, porque também nem sempre essa pessoa tá indo lá, nem é, sempre não, quase nunca também essa pessoa tá indo lá com alguma maldade. Ela tá Só se tentando for com ajudar. maldade. Aí você vai identificar, né? Assim, eu tô Aí, falando de pessoas assim, gente, que sim, utilizou o termo errado, quer trazer sobre o assunto sem conhecer, quer falar sim. sobre tratamento de autismo sem conhecer. Tá trazendo ali uma informação que, ok, se for sutil, vou falar, se ela quiser escutar, Uhum. se não, eu só vou me retirar e tudo certo. Agora, se realmente for para ofender, trazer algo que vai ferir, aí eu realmente me envolvo. Mas se Sim. for algo, né, que você vê, principalmente pessoas mais velhas, né? Então, que Tem que geralmente ter. realmente desconhecem, vivem com aquela nomenclatura do passado. Aí eu tenho mais cautela, assim, eu não vou ficar debatendo com todo mundo. Sim, sim. E quando eu entendi isso, foi com muito tempo depois do diagnóstico, porque antes eu queria só ficar debatendo com todo mundo. Sim. Ai, não, gente, vamos conversar sobre isso. Tá errado, está sendo preconceituoso. Agora, a maioria das vezes eu só me retiro e deixo a pessoa falando, Sim. né? Ou sou educada, É porque é tipo, uma tá questão leve bom. também, né? Se Pra precisar, mim, você hoje não vai me se machuca, posicionar. mas antes Uhum. machucava, porque eu sempre aceitei o meu filho, sempre aceitei o diagnóstico, não tinha o que não aceitar, Sim. né?
Mas eu sempre levei isso com leveza. O meu filho não mudou nada o diagnóstico. A única coisa que mudou é que eu teria que levar ele para terapia e acompanhar, só isso que mudou. Então, como eu sempre levei de uma forma muito leve, no sentido assim, mas no começo, como eu estava descobrindo também um mundo paralelo, eu estava muito ferida no sentido assim, eu vou ter que encarar isso, as pessoas não vão enxergar como eu estou enxergando, as pessoas não estão dentro, elas sempre falavam para mim, a maioria das pessoas, mesmo pessoas próximas, o Bertrand não tem nada, o Bertrand não é autista, ele é assim mesmo, ele vai falar, ele vai se desenvolver, ele realmente se desenvolveu, porque nós levamos para terapia, porque nós fizemos com que ele se desenvolvesse. E aí, isso que se confunde muito, porque o que acontece? Como é algo, né, muito amplo, não é um exame de sangue que você faz que vai diagnosticar, é um exame clínico, então é análise clínica, que depende muito da análise dos pais, da análise do médico, desse tratamento. O que acontece? Quando você faz o diagnóstico, aí você começa as terapias. Aí essa criança se desenvolve. Ela se desenvolve a ponto de você, realmente, se você não citar para um médico que você tem diagnóstico, falar assim, olha, eu quero fazer diagnóstico do meu filho de autismo. Ele já se desenvolveu em todas as áreas, ele não vai fechar esse diagnóstico. Então as pessoas começam a falar, eu falei que ele não é autista? Você deve estar escutando isso, né? Porque o Bertrand se desenvolveu, nossa, magicamente, né? Assim, Foi incrível. Ninguém ousa falar isso pra mim, né? Mas assim, algumas pessoas podem pensar. E eu já tive professora falando ele não é autista, pra psicóloga dele. Várias coisas, gente. Tem que assim, relevar também, né? não, assim, a gente Não te vai enlouquece. calejando, porque é uma luta, assim, diária. Porque daí, uma professora falar que ele não é autista, ela não vai lidar com ele da forma como ela deve, porque ele tem as particularidades dele, né? Principalmente em questão de hipersensibilidades, de crises. Como que ela vai lidar com essa crise? Ela tem que lidar da forma certa para uma criança autista, né? Ela vai ter que saber lidar com aquilo. Então, ela falar que o meu filho não é autista, isso interfere no desenvolvimento. Aí você tem que acompanhar, você tem que ir lá conversar, leva psicólogo, vai. Então, assim, é cansativo, né? Só que aí você já tem que lutar isso, você não vai ficar querendo discutir com qualquer pessoa que chega pra você e fala alguma coisa banal, né? Coisas pequenas, né? Não precisa, né? E quanto mais a gente falar também sobre essa questão, sobre o tema, sobre pessoas, né? Sobre gente, porque é o que a gente está aqui fazendo, a gente vai aprender, a gente vai errar cada vez menos, a gente vai julgar cada vez menos, a gente vai conseguir, se não dar um suporte, ao menos ficar quietinho, né? Acompanhando. Tem gente que escolhe julgar, né? Tem gente que tem conhecimento, tem tudo, mas quer falar. Porque, isso também. Fazer o quê, né? Mas assim, gente, paciência. Mas eu queria realmente trazer muito esse assunto, porque além de mãe, você também, como profissional da psicologia, conseguiu falar tão claramente pra gente, né? E eu vejo que isso é leve nesse sentido de aceitar isso muito cedo, de entender e vamos tratar. E eu lembro quando vocês começaram o tratamento no Bertrand, que era diário, né? Que ele ia pra terapia. Era 15 horas semanais. Era muito fez pesado. muita diferença pra ele, né? Pra vocês foi aquela correria, eu lembro, Sim, e a gente tem consciência que, assim, as terapias são bem caras, não são todas as pessoas que têm condições de fazer. É bem triste a realidade, você lidar com a realidade das famílias que não têm essa possibilidade. Sim. Porque o autismo, a criança ela vai atingir a independência, ela vai ter uma melhora com terapia, não é medicação. Tem casos específicos, mas eu nunca utilizei medicação no Bertrand. Eu sempre quis levar pela terapia, não pela medicação. Então, assim, é muito triste você acompanhar as pessoas que não têm essas condições, né? De darem o tratamento ideal. Sim. De verem pessoas que não fazem investimento nisso, no sentido, assim, do Estado mesmo. Tem um investimento, mas não é tão alto quanto deveria. Os números crescem cada vez mais. Então, assim, você vai vendo as realidades, é bem triste, assim, né? Então, a gente teve essa possibilidade de fazer. E essa questão que você fala, de a gente ter aceitado muito cedo. Sempre que uma mãe chegava pra mim pra falar assim, eu não tô aceitando que meu filho... Porque quando eu comecei no Instagram, eu falava sobre autismo, né? E aí foi um assunto que eu decidi trocar, porque eu tava vendo essa realidade de pais, mães que não tinham possibilidade de tratamento. E elas iam com relatos bem pesados. E como eu vivo isso, eu não consegui lidar com aquilo. Porque eu comecei bem quando o B tinha 2 aninhos, né?
Então, eu não consegui lidar com aquela demanda. Eu me afastei por conta disso, no sentido de tratar esse assunto no Instagram. E aí, quando algumas mães vinham e falavam assim, mães, pais, eu não aceito que meu filho teve diagnóstico de autismo, eu falava, tá. Então, pensa que se hoje você pegasse o teu filho e alguém levasse, te trouxesse sem o autismo, né? Um filho típico, né? A gente fala típico. E aí, você vai gostar dessa criança? Ela é outra criança. Não é o seu filho. Vamos trocar? Sim. Né? Vamos trocar. Então, daqui, Pesado deixa eu levar isso, ele, né? Parar pra fazer essa... Eu falei, então vamos levar. Deixa eu tirar aqui, eu vou te dar um típico. Fica com ele, o que você acha? Elas falavam, nossa, eu nunca pensei por esse lado. Então, assim, gente, jamais. Se eu me falasse, eu vou mudar o seu filho, eu não queria mudar ele. Né? Eu não vou romantizar a questão do autismo, porque é pesada a rotina. Quem sofre com as crises das crianças, principalmente crianças com autismo severo, né? Que é o autismo nível de dependência ali 3, é muito pesada a rotina. A pessoa adoece, o cuidador adoece mesmo. Mas não é a questão de romantizar, é a questão de você entender que a gente tem que fazer o tratamento para que essa criança seja independente. Quanto mais independente, melhor. Trazer qualidade de vida para essa criança. Trazer qualidade de vida. E se você nega e você não trata, aí é o problema. Você negligencia todo Agora, se esse você processo, nega e tá levando para terapia, tá levando para os médicos, Sim. no sentido assim de você só tem aquele pensamento, também é errado falar para a criança, né? A criança, principalmente não verbal, a criança que não fala, ela tá escutando, ela tá absorvendo. Sim. Então, assim, você falar que você não queria que seu filho fosse autista, você tá Meu querendo Deus. dizer que ele não existisse, que ele não tivesse aí. E a criança tá absorvendo isso, a criança tá ouvindo. Então é errado você falar, né? Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil a rotina de quem cuida, mas, gente... Você falou sobre essa questão de realmente o acesso, às vezes, à terapia é algo caro, não é tão... Muito. O SUS não tá tão preparado. Olha quem tá querendo participar. Desce, bebê. Desce. Vem, desce. O SUS não está preparado para isso ainda, né? Por isso, quanto mais a gente falar, acho que cada vez mais a sociedade vai se preparar. Sim. Mas hoje também a gente, assim como você fala no Instagram, eu tenho uma amiga que fala, foi a primeira vez que eu vi alguém falando sobre autismo, que é a Ana Baladelli. Amo, Ana, beijo para você. Ela tem o Theo acho que está com 8 para 9 anos agora, passou por esse processo também, e ela, bem no comecinho, já começou a falar. Então, acho que hoje, mesmo que você talvez não tenha essa condição financeira de tão forte numa terapia, mas converse. Na internet tem muita coisa, muito conteúdo. Converse com a Lindsay, eu vou colocar o Instagram dela aqui embaixo. Manda mensagem para ela. Eu sei que ela às vezes demora um pouquinho por conta da rotina, inclusive, da casa. Hora, acredito. Tá rápido assim. Ela vai conversar com você, ela vai falar como mãe, ela vai falar até mesmo como não vai ser uma consulta, né, como psicóloga, mas com certeza ela vai poder também trazer alguma ajuda, alguma palavra para você. Nós até íamos falar um pouco mais, mas ela tem que buscar o filho na escola, pegar o pequeno, então eu vou ter que liberar ela hoje. Quase, a gente faltava muito tempo, mas algumas questões, mas tá ótimo. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante falei demais da sua história, da sua... né, você falou bastante. Eu achei que você ia travar, que você não ia soltar, mas você acho que conseguiu realmente ajudar muita gente hoje, falando e inspirar. É o que a gente quer, é o objetivo nosso, é trazer essas histórias, dar luz para isso tudo, para que as pessoas consigam ser felizes, né? Se inspirando com o que a gente conversar aqui. Sim. Só uma coisa que eu lembrei agora em relação a essa questão do acesso às terapias, né? Quando a gente fala de uma pessoa que ela não tem acesso a terapias, é muito melhor você preparar, utilizar o tempo que você tem. Se você tem 1 hora semanal para fazer com a criança, é muito melhor você fazer com os pais, preparar eles para eles lidarem com as crises, eles aprenderem a lidar, né, em determinadas situações, do que você trabalhar essa 1 hora com a criança, né? Então a gente fala, se você só tem 1 hora disponível por semana, com um profissional, é melhor você trabalhar com os pais do que trabalhar com as crianças. Então os pais vão no terapeuta e os pais aprendem a lidar com a criança em casa depois no dia a dia. Fazer alguns... Não vai ser bem uma terapia, não é o ideal, não é o cenário ideal,
Mas é o que eu falo também, eu não tenho nem essa 1 hora, então vai pesquisar sobre. Sim. Como brincar com uma criança que tem dificuldades em... Porque como se Tem fosse essas tudo no 15 horas YouTube. que o Bertrand teve de terapia, ela se transfere isso dentro de casa na família depois. É uma extensão. Mais ou menos isso. É obrigatório. Ele Aham. fazia 15 horas semanais, mas a gente também estava sempre alinhado com a Sim, psicóloga claro. para ser uma continuidade em casa, Sim. né? A gente tinha que continuar, senão esse trabalho não adiantaria, Sim. né? Óbvio que melhor do que nada, né? Mas se a Sim. gente não fizesse uma continuação em casa, Uhum. infelizmente a gente não perderia, mas não reforçaria o trabalho que estava sendo feito na terapia. Sim. Então é a mesma coisa, não vai ser o cenário ideal, mas eu não tenho dinheiro nem, eu não tô conseguindo acesso, eu não tô conseguindo. Então vai ler sobre, vai aprender a fazer em casa, Sim. fazer algumas atividades que você consegue melhorar, contato visual que você consegue melhorar, talvez a questão, porque para a criança aprender a falar, ela Sim. precisa fazer contato visual para olhar, e, enfim, é um conjunto, né? Uhum. Mas assim, Lindsay, mas esse não é o ideal, mas se você só tem aquilo, vai ler sobre, vai ver no YouTube, até que você consiga. Algum canal, Você Eu não consegue me lembro depois... agora. Você consegue depois pesquisar e dar eu coloco depois Consigo. aqui no canal para as pessoas, um lugar que você tenha lido na Aham. época. É uma ajuda, né? Sim. Tudo que você puder fazer, óbvio, por amor pelo seu filho e principalmente pelo ser humano que ele, né, Sim. venha se tornar no futuro. E depois, quando você tiver condições de ter a quantidade ideal de terapias, Sim, né? sim. Aí sim você vai se ajustando, mas você sempre vai ser essa extensão em casa, né? Aham. De melhorar. E é isso, É gente. isso. Obrigada. Um beijo. Eu tenho que sair correndo, senão meu filho vai. Obrigado Tá você, na a hora. gente ama você, você sabe disso. Eu tenho que fazer um comentário rápido, que Diga. você e o Thierry são importantíssimos para mim e pro Bernardo. Eu acho que você talvez nem saiba do quanto isso representou pra gente, mas a gente foi padrinho de casamento dos dois. Ai, lindo. E pela primeira vez, um casal pediu para que nós dois fôssemos juntos padrinhos de casamento. Gente, não faria sentido separar vocês. Eu quase não. choro, sabia? Porque naturalmente, pela história, talvez pela igreja, acaba sempre colocando a gente contra a pessoa. Sim. Não que isso tenha sido ruim, mas quando você chamou a gente para ser juntos, você não tem ideia de como isso foi significativo para mim. E pro Bernardo também. Mas não faria sentido ver os dois separados, gente. Eles são. Mas eu sei que você casal comprou alguma briga em preferido. algum momento. Não. Não? Nunca. Com ninguém? Jamais. Com igreja, com nada? Nada. Graças Em a nenhum Deus, gente. momento. Obrigado, o mundo tá Não, mudando. Nunca. Obrigado Nenhum mesmo. momento. Na cabeça de ninguém. A gente até Beijo. agora, vou ter que liberar essa Obrigada. criatura. Deixa eu ir correndo. Curtam, compartilhem esse vídeo. Tem que chegar para muitas pessoas que Ó, é precisam difícil escutar. fazer eu falar assim, tá? Então aproveita. Eu tô um tempo tentando trazer ela aqui. Beijo, até o próximo vídeo.